Fala aí, irmãos, a paz de Senhor Jesus. Eu não ia gravar esse áudio não, mas como eu vi que o pastor Anderson Silva, ele se manifestou, então assim, eu tô aqui no Instagram, eu tenho visto umas publicações, né, polêmicas, né, eu fui ver os comentários, tal, eu aproveitei para deixar uns comentários também. Olha que interessante aqui. Pastor Anderson Silva repudia cachê cobrado pela cantora Gabriela Rocha. Eu achei um comentário aqui interessante, tá? Essa irmã, ela comentou o seguinte, tá? Ah, calma aí, é o mesmo. Ela postou outros comentários aqui, ó. Eu queria ter esse dinheiro que eu pagaria com todo prazer para cantar na minha igreja ou na minha cidade. O show da Gabriela é maravilhoso, ela exala a presença de Deus. Outros todos sabem que esse dinheiro ela não fica só para ela. Existe uma equipe que ela precisa pagar, que acompanha ela em todos os shows, pois se relógio não trabalha de graça, imagine a pessoa. E a Bíblia é bem clara que o trabalhador é digno do seu salário. Se os sacerdotes daquela época eram remunerados e não eram pecado, do que dirá hoje em dia, já que tem gasto, se chama inveja e contendo no meio dos irmãos, ninguém é obrigado a pagar. E sua opinião fica só para você, não seja um crente que mata pessoa, mas que ajuda. Será que ela não recebe cachê para pregar? Cara, ela usou um comentário. Olha o comentário interessante dela. Foi um comentário muito bem inteligente. Porque, a princípio, cara, ela parece que ela tá certa. E ela argumentou coisas bíblicas corretamente. Ela não argumentou nada fora do contexto, biblicamente, tá? Realmente, os sacerdotes, tá? Eles recebiam. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? O dízimo oferta, qual é a função? Para o sacerdote, para a manutenção do templo, ou seja, isso é feito hoje em dia. Quem são os sacerdotes? Né? Os pastores, tá? E a manutenção do templo, isso acontece, papel higiênico, sei lá, produto de higiene, sei lá, entendeu? Uma cadeira, microfone, essas paradas todas, manutenção do templo. Sacerdote, pastor, ele tira lá o salário dele, tá? Mas, e aí, como que fica a questão dos levitas e dos músicos? Opa, porque também diz que era para os levitas e os músicos, ou seja, tá entendendo? E também para órfãos, viúvas, né, os pobres, tá? Então isso vai depender de igreja para igreja. Tem igreja que vai lá, né, ajuda alguma família, algum irmão, alguma irmã, ou bota ali 1 quilo do alimento, mas na grande maioria, ou para não falar na grande maioria, mas muitas na questão musical não ajuda. Eu já vi situações que a pessoa tinha que mendigar para conseguir uma corda. Eu já vi situações assim que, tipo, havia um músico de fora, um cantor de fora, eles pagavam o valor que fosse, mas pro músico tá ali ajudando, ensaia, tira louvor, tá ali servindo de graça voluntariamente, tipo, a pessoa não ganha. Para ganhar é um sacrifício, tá entendendo? Então, assim, né, o comentário dela parece uma maravilha, só que isso tá demonstrando o quê? Que para uma pessoa famosa, ungida, ou seja, a minha ungida favorita, Gabriela Rocha, para ela eu pago. Para quanto que é o cachê mesmo? 100, 120 mil, é isso mesmo? Sei lá quantos mil. 120 mil. Para ela de boa, é a ungida dela, é a ungida de estimação dela. Tá? Tô usando uma expressão pesada porque muitas pessoas fazem isso. É seu ídolo de estimação. Ah, é Gabriela Rocha, ela é ungida de Deus. Então ela pode tudo. Né? Ah, é o pastor tal, é o pastor famoso, é o pastor que prega muito, muita unção. Né? Ah, ele pode, tem que cobrar, ele é digno do seu salário. Agora, se é o irmão que está passando necessidade, se é o irmão que é músico, que precisa, né, de corda, ou está desempregado, na verdade, o fato de você ser músico, cara, já é uma profissão. Tá? Música é profissão, só que, né, no meio cristão é mais difícil você ganhar, porque você acaba que muitos de nós não tocam no meio secular e acontece que muitos de nós não recebemos ajuda, né? Então deveria ser muito mais valorizado o músico cristão, porque por ele não tocar no meio secular, e mesmo que ele precisa do sustento do dízimo das ofertas para ajudar ele, tá? Se você é do meio secular, cara, você vai tocar com um monte de cantor que canta um monte de letra aí que não exalta Deus, que exalta a entidade, tá? Não são todas, não são todas, mas normalmente, né, cara, o cantor não vai contratar alguém que negue, eu me nego a tocar essa música aqui porque essa é uma letra que não exalta a Deus, essa é uma letra antibíblica. Ele vai mandar você sair fora, ele vai arranjar outro. Vai ter alguém que vai lá e vai prestar esse serviço. Então eu senti que ser muito mais valorizado o músico no meio cristão. E não é, entendeu? Não é. Então assim, cara, é um absurdo. Agora, isso aqui foi um show da prefeitura, tá? Esses 120 mil não foi na igreja. Para ela tocar nas igrejas, eu não sei quanto que ela, né, cobra. Óbvio que é um valor alto, né? Com certeza não é um valor baixo agora, né? Mas assim, mesmo sendo a questão de um show da prefeitura, 120 mil, tá? Por mais que não é da igreja, cara, ela poderia dar o exemplo e pegar só o que fosse necessário. Calma aí, já que é uma coisa da prefeitura, ou seja, eu não tô, né, ali, né, pedindo a igreja. Cara, ela é rica, o marido dela é rico, ela é rica. Então assim, ela já tem muito dinheiro, pra que 120 mil?
Tá? Então, cara, pega um valor menor, entendeu? Né? Ela podia chegar e dar esse exemplo, mas, né, a sanguessuga, né, cara, quanto mais, né, infelizmente, cara, não tô dizendo que ela não é de Deus, ela é, tá, uma pessoa de Deus e tal, mas que todo mundo tem defeito e um dos defeitos dela, claramente, tá, é essa falta de entendimento da palavra, tá? Ah, mas você não sabe o que ela faz, ela deve ajudar pessoas em oculto. Cara, tomara que ajude, eu acredito que deve ajudar sim. Uma pessoa que tem tanto dinheiro como ela, ainda mais sendo cristã, não posso imaginar que ela não faça isso. Então, realmente, ela deve ter algum conhecido ali, o desconhecido que ela for lá ajudou, sei lá, né? Pagou um aluguel ou deu uma casa própria, não sei. Ela deve ter feito isso algumas vezes aí. Creio eu que sim. Tá? Creio que sim, base em base por ela ser cristã e ela ter muito dinheiro. E Jesus falou, né? Quando vocês ajudam os pobres, vocês estão ajudando a mim. Quando vocês não ajudam, vocês estão deixando de ajudar a mim. Então, ela sabendo disso, ela como uma boa cristã, né? Ela vai cumprir isso. Então, eu creio que ela faça isso sim. Tá bom? Teve outra aqui também, foi outra postagem, tá? Né? Olha que interessante. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui, né? Caramba. Ah, agora, cara, calma aí, eu vou aqui no status, eu tenho aqui no status aqui. Eu tirei o print, olha só. Esse aqui foi do MC Davi, que diz que queria construir uma igreja, né? Tem uma igreja. O assunto nem era de dízimo. Eu entrei para ver, achei curioso, ver os comentários. Aí eu comentei, respondi com uma pessoa. Segundo a palavra de Deus, os dízimos e oferta não são somente para os pastores e sacerdotes, mas também, eu não coloquei também, mas né, questão de erro de ortografia, mas para os levitas, músicos, órfãos, pobres, viúvos, manutenção do templo. O problema é que muitos da dízima esperando receber em troca um cantor ou pregador famoso todo mês ou toda semana. Essa é a realidade. Que acontece muito nas igrejas. Toda semana um pregador novo. Mas não é aquele famosão. Tá? Quando é um mais top da região, aí sei lá, é uma coisa, um evento especial. Né? Quando é um cantor mais famoso, um evento especial. Se for uma igreja grande, aí vai chamar né? Alguém do, sei lá, Renan Lopes, Lucas Agostinho. Sei lá, vai chamar uma galera de peso aí. Né? Mas se não é, sempre tem daqueles da região que é os mais né, vistos como os mais ilustres da região. Né? Não honra os obreiros e músicos da casa. Isso é um grande problema. Já vi músicos feridos, tá? Por causa disso. Não é só eu, não. Outros músicos, tá? Que estão até hoje tocando, tá? Na mesma congregação. E, mano, o cara sabe que tá ali, tipo assim, tá ali só pra tocar mesmo, pra fazer a obra dele de Deus, que ele quer tocar, né? Quer servir a igreja, mas sabe que a igreja tá nem aí pra ele, entendeu? Essa é a realidade, tá? Então o que acontece? Né, cara, falta de obediência à palavra gera ferido e muitos músicos que não recebem ajuda da sua liderança. Muitos defendem o dízimo porque isso traz benefício. Inconscientemente a pessoa dá o dízimo porque eu vou dar o dízimo porque eu vou receber algo em troca. Eu vou receber em troca, eu vou receber, né, vai vir um cantor famoso, um pregador famoso, né? Agora, vê se essa pessoa vai lá ajuda o irmão necessitado. O irmão está precisando de emprego, o irmão está precisando. Aliás, o irmão já tem emprego, ele é músico, né? Música é profissão. Tá, mas se a pessoa conseguir chegar lá, pô, mano, né? Tô abrindo um negócio aqui, né? Você quer trabalhar aqui, tem algum interesse, tal, né? É uma coisa que também pode ser feita também, tá? E o que mais aqui tá dizendo aqui? Mas muitos não têm coragem de ajudar o seu irmão que está precisando muito mais que um cantor pregador já tem sua agenda consolidada. Então essa é a verdade, tá? Essa galera já tem sua agenda consolidada, tá bom? Galera que já ganha muita grana. Isso que eu tô falando, cara, não é só galera grande como Gabriela Rocha, Eliseu Rodrigues, não é só essa galera não, é a galera mesmo da região. Ah, o pegador que você vê lá que tá no Instagram, cheio de seguidor, agenda lotada, você acha que o cara tá ali? Mano, tem gente que vai de graça? Tem, entendeu? Mas o cara tá ali, mas já tá farmando a grana dele. Agora vai perguntar se o pregador da sua igreja, o cara prega, sei lá, uma vez por ano, duas vezes por ano, e tem pregador bom, tá? Que eu já vi, pô, o cara prega bem. Não sei porque ele só prega, sei lá, duas vezes por ano. Não prega nunca um culto de domingo. Né? Eu não sei por qual motivo, né? Entendeu? Pô, cara, o músico toca bem. Cara, já teve gente, cara, da igreja. Foi um pastor e a esposa dele. Eles são de uma igreja do Silas Malafaia. Eu não sei se é da oficial dele. Não sei, não entendo muito dessas negócio de assembleia, não. Mas ele é de uma igreja grande aí. Cara, ele chegou pro líder do Ministério de Louvor. Ele, a esposa, né? A esposa dele, ele comentaram e fala, pô, esse guitarrista é bom, esse guitarrista é muito bom, sei lá, entendeu? Viu que eu toco bem e tal, sei lá, né? Trouxe esse elogio, tá ligado? Fiquei sabendo disso, tá ligado? Fiquei sabendo disso. A igreja podia pensar, pô, mano, né? Vamos valorizar,
né? Vamos ajudar o irmão tá precisando, a gente sabe que o irmão, né, não tem uma condição financeira boa, né? Vamos ajudar, tá entendendo? Já era um sinal ali que Deus estava dando para eles, mas, né, cara, infelizmente, né, cara, né, as pessoas, né, não dá para entender a cabeça do ser humano, cara. E o que a gente tem que fazer é perdoar, sinceramente. Temos que perdoar, porque se a gente for tentar entender, a gente não vai entender, tá? Isso até é nossa, cara. Quantas besteiras, burrada a gente já fez. Então, assim, cara, óbvio que eu não tenho a coragem de fazer uma burrada dessa, né? Até porque também, né, não tem uma condição, né? Aliás, né, ser fiel no pouco, né, te colocaria no muito. Então, né, obviamente eu não tenho que contar o que eu faço em oculto, mas Deus sabe, né? Então, assim, esse é um cenário, né, cara, que a igreja entrou numa cegueira, um estado de cegueira, né? Teve uma cantora, não é nem muito famosa não, mas ela botou um baita de comentário, foi no YouTube, né, justificando tal, 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 usando os argumentos lá, né, e eu coloquei, cara, o argumento da palavra, que corta tudo mesmo, né, então assim, cara, se o dela tava 90% correto, o meu tá 100% correto, tá entendendo? E, cara, é um sistema, conforme eu falou, é um sistema, então é um meio, né, uma forma, só que na cabeça dela, só os artistas, na cabeça dela é o artista que pode ganhar, não é o artista. Porque o artista, na cabeça de muitos, é aquele que é famoso. Não, a Bíblia diz músicos. Músicos. Você é músico? São famosos? Não são. A gente tem direito de ganhar. Ah, então você quer ganhar igual pastor? Cara, o ideal é que cada um venha ganhar de uma forma justa. Toda igreja tem condição de pagar todos os músicos, pagar um salário, sei lá, 1.300, 3.000, 5.000? Não tem. Mas vai dizer que não tem como tirar 50 conto para cada um, 100 conto. São quantas cabeças? 10, 20 cabeças, dependendo do caixa que entra ali, dá para você tirar, sei lá, mano, 100 conto para cada, sei lá, 50. Ou se for uma igreja grande mesmo, cara, já paga um salário mesmo. E vai sobrar ainda para ajudar, principalmente os órfãos, viúvas, necessitados. Vai ajudar para manutenção do templo, para sei lá o que. Tá entendendo? Então não tem desculpa, cara. Ah, a igreja é pequena. Se for muito, muito pequena, tá perto para alugar essas paradas todas assim, igreja muito pequena mesmo, mas realmente não dá. Agora, mano, qualquer igreja, a maioria das igrejas que é considerada uma igreja pequena, mediana, já entra uma certa quantidade de dinheiro ali. Se for uma igreja que os cultos costuma ter cheio, tá? Mano, tem 100 pessoas. Mano, qualquer igreja que tem 100 pessoas, ou talvez até menos, tá? Já entra uma quantidade ali, tá? 100, 200, 300, cara, já entra. Todo mundo sabe, entendeu? Então, assim, cara, é um absurdo. Muita gente acha bonito, porque, né? Ah, é o famoso, é o ungido tal, né? O irmão aqui é só irmão. O irmão aqui é o irmão, né? Que é voluntário e tal. Ele, né? É uma benção, mas ele, ele não é digno, ele não merece ganhar. A gente vai. Porque tem que manter o sistema. Você tem que. Já, o pastor Eliseu, ele, inclusive, ele cobra, né? Saiu aí que é 5.000, se não me engano, isso. Né? Mas ele falou, cara, se pregar a Bíblia na sua igreja, na igreja fecha. Falou pro Leonardo Salles. Se pregar a Bíblia, não que não pregue a Bíblia, prega, só que prega-se pouco a Bíblia. Se pregasse muito a Bíblia nessas igrejas, cara, ia mudar bastante, porque muitas pessoas estão lá, cara, pela, pelo meio social, estão lá porque tem, né, vai vir um cantor tal, pregador tal, tem um evento tal, sei lá o que. Se você for pregar a Bíblia mesmo, entendeu? Pregar muito, cara, você vai ver que a coisa vai mudar. Você vai ver, vai ter uma galera que vai sumir. Todo mundo sabe disso. Se você focar realmente no ensino mesmo, cara, vai ter uma galera que vai sumir. Todo mundo sabe disso, tá? Então é absurdo. Tem uma pregadora aí, cara, segundo o que foi divulgado, 9.000. O marido dela já tem dinheiro. Ela, mano, por que ela continua cobrando? Não era nem pra ter cobrado. Por que ela cobra 9.000, cara? Pra quê? Pra quê? Tem algum motivo? Ah, ela prega uma vez no mês, tem que ser 9.000 pra... Não, ela prega sei lá quantas vezes na semana. Faz as contas aí, 9.000, 9.000. Ah, essa aqui ela cobrou mais barato, cobrou 5, mas essa aqui foi de graça. É claro, você cobra, sei lá, 5 vezes 9.000, vai uma de graça. Né? Então, tipo assim, é um absurdo, tem necessidade? Não tem. Será que ela tem coragem de pegar, né, parte desses 9.000 dela e ajudar alguém que está passando necessidade? Será que ela tem coragem? Aí só Deus sabe, entendeu? Então assim, cara, tem uma galera que quer passar pano, né, quer tentar defender, porque é uma pessoa de Deus, é ungido. Cara, o profeta Natan não passou pano na cabeça do rei Davi quando ele adulterou. Ele,
Os dois são ungidos e ele chegou lá e trouxe a repreensão, entendeu? Então não é porque a Gabriela Rocha, a Camila Barros, né, o pastor Eliseu, o Lucas Agostinho, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem, o irmão tal, que você não vai chegar e vai trazer uma repreensão. E hoje, cara, você tem que fazer uma repreensão assim, tem que gravar um vídeo, postar, esperar que o vídeo viralize, chegue até a pessoa pra pessoa ouvir, tá? A não ser que Deus te coloque de frente da pessoa e tal, né? Mas, cara, tem que fazer isso aqui. Ah, tá trazendo escândalo? Não tô trazendo escândalo. Porque isso serve até para edificar os incrédulos. Porque os incrédulos ouvem um áudio desse e pensam, pô, cara, esse tá sendo sincero. Ele é cristão, mas ele tá sendo sincero. Ele tá tendo um entendimento conforme as escrituras tá dizendo. Né? Por mais que ele não acredite, ele vai entender que eu tô sendo coerente com aquilo que eu acredito. Ele vai estar vendo, puxa, mano, né? Ele não tá de má fé. Então, assim, o que falta é a liderança querer quebrar com esse sistema, quebrar o sistema e voltar aos fundamentos, né, que está nas escrituras, tá? Porque só que vai ter prejuízo, porque vai ter prejuízo, tá? Vai ter. Já estão acostumados toda semana ali vem tal, é o que vai manter, né, aquela rotatividade de pessoas, que vai manter aquele dinheiro entrando, tá? E ou uns até acham que é o necessário para ganhar almas. Se não vir um pregador tal, não vai ganhar almas, porque o outro, né, o outro não tem unção, sei lá, entendeu? Mano, não existe isso. Jesus pregava, falava o que tinha que falar, se ia ganhar alma ou não. Ele não estava se importando em falar a verdade, tá? Então assim, cara, você acha que Jesus toda vez que pregar, eu não vou falar isso aqui não, porque senão eu não vou ganhar almas. Cara, Jesus, tudo que ele falava era baseado em salvar as pessoas. E ele tinha que falar mesmo sabendo que aquela pessoa não ia dar ouvido a ele. Então, as igrejas ela tem que fazer isso, tá? Elas têm que pregar o que tem que ser pregado, se vai agradar ou não. Entendeu? Então muitos, cara, já vem com a mesma mensagem. Cara, não é errado você ouvir a mesma mensagem, você vai relembrar a mensagem, vai te edificar, vai falar com alguém, entendeu? Mas isso não é desculpa, cara. A Bíblia tem vários livros, tem várias histórias, várias passagens, muitas revelações, e você só prega a mesma coisa. Levanta a mão. Eu vou liberar uma palavra. Vem comigo. Eu fico pegando um monte de bordão, né? Mano, muita gente, tipo, às vezes a pessoa não tá nem ali, não são, cara. Tá? Não tô falando de tudo, mas tem gente que é carne, cara. Tem gente que é carne mesmo. Entendeu? Emoção da carne mesmo. Entendeu? Óbvio, né, cara, que eu não tenho costume de ficar julgando, fulano tá na carne. Falando, mano, eu tenho minhas percepções, guardo pra mim. Deus sabe sim ou não. Agora, se você tem um dom de discernimento espiritual, você vai saber se é ou se não é. Se você não tem, cara, você tem o discernimento da palavra. O mínimo que você tem que ter é o discernimento da palavra, tá? Para você não ser enganado. Você pode não ter certeza, mas com o discernimento da palavra você não vai ser enganado, tá? Então assim, cara, é complicado. Tá complicado hoje em dia. Então tem uma turma que não acredita em nada, que duvida de tudo que é dom, de tudo, né? Fala mal de igreja, acha que tá tudo corrompido. E não tá, cara. Entendeu? Não tá. Agora, tá num estado, né? A gente vê, por exemplo, Israel, né? Israel, cara, Sodoma, Egito. Israel, grande prostituta. Você vê que Deus coloca a situação de Israel como uma prostituta, tá? E no final Deus vai lá, né? Redime Israel, mas antes ele castiga, desce a mão de Israel, entrega ela nas mãos dos inimigos, tá? Você vê claramente isso em Apocalipse, isso em outros livros proféticos, tá? Então assim, cara, e entrou no estado de corrupção, não ao ponto de Deus não poder restaurar. Deus vai restaurar, mas vai ter que passar pela tribulação. Você vê claramente isso. A noiva, cara, você vê que a noiva ela só fica pronta, tá? Lá no final, tá? Você vê claramente isso. Porque, no geral, o corpo da igreja, você vê que ele não tá apto. Não tá santa, não tá purificada, tá? Tem que esbranquiçar, tem que ser provado, passar pelo fogo. Você vê isso claramente nas escrituras. Ah, mas eu tô numa condição de trigo. Tá, você tá. Então permaneça, assim como eu. Mas tem outros que estão na condição de joio. E aí? E aí? Eles vão ter que, né? Eles vão ter que entrar na condição de trigo, senão vão morrer na condição de joio. Então, cara, né, isso aqui não é para trazer condenação, não é para falar que a igreja não presta, que a igreja é Gabriela Rocha, isso aqui não é para isso. Isso aqui é para trazer uma reflexão, entendimento para que as pessoas venham entender o que estou errando e venham se arrepender, tá? Você vê quando o profeta Natan veio repreender o rei Davi,
Ele trouxe sim uma palavra dura, trouxe juízo, mas não era uma condenação. Você não está perdido, tá? Basta que você agora venha, né, se arrepender, venha arcar com as consequências, né? Não venha passar pano, não venha chamar advogado. Você vê claramente isso. Agora, a galera hoje em dia quer defender o seu ídolo. Ah, eu defendo meu ídolo porque ela é ungida, ela merece, ela pode cobrar 120 mil mesmo, acabou. Se eu tiver 120 mil, eu pagava pra ela. Olha o absurdo da pessoa. A mulher já é rica, ela tem muito dinheiro. Cara, você vai pagar 120 mil pra quem já tem? Cara, não tem lógica. Você tem que pagar 120 mil para o seu irmão que tá, né, dividindo seus irmãos, tá entendendo? Ah, mas quando aquela mulher que ela derramou, né, o perfume nos pés de Jesus, cara, mas ali foi totalmente diferente ali. Um ato de honra, o próprio Jesus ali, ela quis honrar Deus com o melhor. Agora, você vai honrar Deus com o melhor entregando 120 mil para Gabriela Rocha. Sendo que ela já tem. Não, você tem que honrar Deus com o melhor entregando para quem não tem, para quem é necessitado, tá? Para quem realmente não tem. Aí sim, cara. Entendeu? Você... É uma questão de lógica, cara. Tá entendendo? Não tem lógica, cara. Sabe? Então tem gente que, sabe, é uma idolatria. A pessoa fala do esse é o meu ungido favorito, essa é a minha ungida favorita. E tudo que ele falar, eu digo sim, eu digo amém, eu levanto a mão, dou glória a Deus, eu recebo sem questionar. E é isso. E essa cultura entrou no nosso meio. Entrou no nosso meio essa cultura. Tá fazendo mal pro corpo de Cristo. E a gente tem visto, né, as consequências disso, cara. A gente vê justamente as consequências disso, tá? Quando um terreno ele tá para ceder, para desmoronar, igual você vê vários vídeos aí, tava tudo normal, nenhuma rachadura, nada. De repente do nada, pá. Por que será? Né? Tinha um peso ali muito grande já em cima, o pessoal tava sei lá, dançando, muita gente no mesmo local, o local já não tinha, a estrutura não era apropriada para aquela quantidade, ou seja, uma hora cedeu. Então, o ser humano, a igreja, não é apropriada para estar numa condição de idolatria, de estar sendo idolatrada, bajulada, né? E é o que tem acontecido. E uma hora cede, e uma hora o piso está cedendo. Está cedendo, cara. Você vê a galera aí, entendeu? A galera tá afundando aí, entendeu? E aí? Então, galera, eu vou encerrar o áudio já tá longo, tá? Essa reflexão para nós, pra gente entender e não entender da forma errada e sair julgando, e nem ficar da forma errada e sair, né, mantendo o seu ungido favorito aí, tá? Intocável, tá? Intocável, irrepreensível, né? O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, né? O profeta Natan repreendeu Davi, que era rei, também era profeta, era músico também, levita, né? Davi tinha várias funções, Davi sacerdote. Então assim, cara, por que que eu, você que também somos, reinamos com Cristo, somos sacerdotes com Cristo, a gente não pode repreender o nosso irmão ou nossa irmã? Será que não podemos? Tá? Então, aprender errado. A cultura do intocável. Isso não existe na Bíblia. A cultura do intocável. O que existe? Não toqueis no meu juízo. Sabe o que é tocar no judeus? Vou te dar um exemplo. Estou eu aqui. Tá? De repente alguém se levanta para tentar fazer algum trabalho contra mim. Cara, se essa pessoa tenta fazer isso, cara, infelizmente já tiveram pessoas, né, que tentaram fazer isso. Tá? Cara, dependendo da paciência de Deus, cara, a pessoa pode chegar a até morrer, tá? Ou sofrer uma coisa muito grave, tá? Mas graças a Deus, tá? Deus, ele, muitas coisas Deus não permite, então nem chega a acontecer porque Deus, ele já não permite que seja feito. E se for feito, é aquela famosa coisa, né? Tipo, é um escudo, bate no escudo, volta, tá? Então, cara, isso é tocar no giro. Ou seja, tá lá, né, o pregador tá pregando corretamente, tá Gabriela Rocha cantando, louvando a Deus, por mais que, né, a gente sabe, né, tá ganhando uma grana ali desnecessária, não tem necessidade de ser cobrando aquilo tudo, nem de cobrar, você pode pedir, não exigir. Aí a pessoa vai falar, ah, ela não é ungida de Deus, ela não tá louvando a Deus, ela é uma, sei lá, chama ela de meretriz, chama ela de, sei lá, mano, chama um pregador de, sei lá, mano, entendeu? Começa a falar que não é homem de Deus, que é servo do diabo, que sei lá o que, aí, mano, tá falando uma besteira. Você está falando uma grande besteira, porque Davi, quando adulterou, ele continuou sendo servo de Deus. Teve a repressão? Teve, mas ninguém ousou chegar a chamar você servo do diabo. Você é falso profeta, Davi. Não.
Ele continua na posição de ungido de Deus, profeta de Deus, porém numa condição de pecador e que merecia e teve que ter uma repreensão. Então as pessoas não sabem discernir, ou a pessoa fica caladinha e aceita tudo, ou a pessoa vai e sai falando um monte de besteira, um monte de calúnia, um monte de, né, a pessoa sai tocando nos de Deus. Então, tocar nos de Deus é uma coisa, você trazer uma exortação é outra, tá bom? Então, vou encerrar o áudio. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluia, glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém.